Fala pessoal que acompanha o canal Bernardo 80, beleza? Eu agradeço aos inscritos, ao pessoal que vem acompanhando os vídeos do canal. Eu tô criando um canal novo, o canal Top 10, os melhores vídeos da internet. Alterarei para os melhores vídeos do YouTube, um canal que eu tô começando. E como aqui é um canal monetizado, eu vou aproveitar para divulgar alguns vídeos que eu já tenho neste canal. Aqui boa parte do meu conteúdo é um conteúdo desmonetizado, porque é um conteúdo que não interessa ao YouTube, então estou criando um conteúdo na área de entretenimento também, né? Não só entretenimento, como tem todo um conteúdo também na parte de história, entretenimento, curiosidades, mistérios e todos os demais tipos de assuntos interessantes. Então eu vou divulgar, né? Esse vídeo é para divulgar este novo canal. Eu agradeço a quem puder dar uma força, assistir o vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal novo, no canal Top 10. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Valeu, muito obrigado aí pela força aí, pelos poucos aí que estão acompanhando e dando uma força pro canal. Valeu, pessoal, muito obrigado. Fala meus bruxos, sejam bem-vindos ao canal Top 10, os melhores vídeos do YouTube. É nóis, os 10 principais atos históricos de vingança. Todos nós buscamos justiça quando confrontados com transgressões. A história está repleta de contos de vingança. Aqui estão 10 exemplos das maiores histórias de vingança da história. Vejamos então estes 10 atos horríveis de vingança. Número 10, Anthony Ray Stockelman e a vingança por Cat. No dia 25 de janeiro de 2005, Kathleen Cat Coleman, de 10 anos, foi sequestrada durante sua jornada para uma loja próxima. Por volta das 19h30 daquela noite, ela foi dada como desaparecida. Após 5 dias de intensa busca, o corpo de Cat foi encontrado perto de um riacho por um policial do estado de Indiana. Inicialmente, a polícia prendeu Charles Hickman pelo crime, mas houve algumas inconsistências com sua história. Evidências de DNA eventualmente apontaram a polícia na direção de Anthony Ray Stockelman. Ele foi preso e acusado de sequestro, abuso sexual e assassinato de Cat, e depois de ser considerado culpado pelo abuso sexual e assassinato de Cat Coleman, de 10 anos, em 2006, Stockton foi condenado à prisão perpétua. Ele evitou a pena de morte declarando-se culpado do crime. Embora isso possa apaziguar algumas pessoas por um ato tão brutal contra alguém tão jovem, a família de Cat discordou enquanto cumpria sua pena. Stockelman foi abordado por vários detentos e tatuado à força com as palavras vingança de Cat espalhadas de forma muito visível em sua testa. No final das contas, um primo de Cat estava cumprindo pena na mesma prisão e se encarregou de marcar o molestador de crianças. Número 9. Gengis Khan, conquista do Império Khwarezmide. Em 1218 da Era Comum, Gengis Khan, o governante da Mongólia, desejava formar um tratado de paz e cooperação com o líder do Império Khwarezmide, Ala ad-Din Muhammad. O Império Khwarezmian ficava a oeste do Império Mongol, e Khan se contentava em trabalhar ao lado de seu vizinho. Ele enviou uma mensagem em busca de comércio, que, em parte, dizia: "Eu sou o senhor das terras do sol nascente enquanto você governa as do sol poente. Concluamos um firme tratado de amizade e paz." O Shah Muhammad relutantemente concordou em fazer as pazes com seu vizinho, mas não durou muito. Em um ano, uma caravana mongol foi tomada e as 500 pessoas ligadas a ela foram massacradas na cidade khwarezmiana de Otrar. Isso trouxe a ira do homem que ninguém queria irritar, Gengis Khan. Em 1219, e durando até 1221, Gengis Khan e sua horda mongol devastaram o Império Khwarezmide. Em 2 anos, todos os restos de seu antigo vizinho foram varridos da face da terra, mas ele não parou por aí. Depois de derrotar o Império Khwarezmide, ele se espalhou, conquistando quase toda a Eurásia. Se a vingança não o tivesse obrigado a atacar, é possível que Gengis Khan não tivesse expandido seu alcance para se tornar o maior império de terras contíguas da história. Número 8, James Annesley, um sequestro real. James Annesley nasceu na realeza, mas como muitos membros da realeza ao longo da história, sua vida foi um pouco tumultuada devido ao seu lugar na linha de sucessão. Sua mãe era filha do primeiro duque de Buckingham e da Normandia, mas ela foi expulsa de casa, possivelmente por infidelidade.
Seu pai, Lord Alton, rejeitou seu filho, lançando-o nas ruas, onde as coisas ficaram difíceis para James. Ele foi sequestrado e enviado para Delaware, onde foi vendido como servidão contratada. Seu sequestro foi a trama de seu tio, Richard Annesley, que queria remover James da linha de sucessão para reivindicar as terras do Conde de Anglesey para si. A vida de James foi desafiadora, para dizer o mínimo, mas apesar de tudo, ele conseguiu retornar à Irlanda para reivindicar seu direito de primogenitura, desafiando seu tio no tribunal. Seu tio tentou pintar James como um filho ilegítimo, mas ele acabou perdendo o caso, depois de tentar assassinar James algumas vezes. Infelizmente, James morreu antes de receber suas terras. Ainda assim, seu sucesso viu seu tio ridicularizado em público, tendo perdido tudo para James, e ele morreu em um ano. Número 7 Aaron Burr, o duelo entre Burr e Hamilton. Se há um político que detém muita infâmia na história dos Estados Unidos acima de tudo, é Aaron Burr. O homem é conhecido por ter matado Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro, enquanto ainda ocupava o cargo de terceiro vice-presidente dos Estados Unidos. Esse assassinato, que veio através de um duelo, foi o culminar de anos de animosidade entre os dois homens. Burr viu nisso a vingança que buscou por anos contra Hamilton. Vários incidentes levaram à rivalidade, mas o prego no caixão foi a eleição para governador de Nova York em 1804. Burr perdeu a eleição e colocou muita culpa em Hamilton, que ele acreditava ter orquestrado uma campanha de difamação contra ele. Ele endereçou isso a Hamilton, que respondeu em uma carta que ele não pode conciliar com propriedade fazer o reconhecimento ou negação. Você deseja, o que só serviu para enfurecer ainda mais Burr. Burr odiou o homem por 15 anos devido às queixas percebidas. Para resolver sua raiva, ele o desafiou para um duelo, realizado em Weehawken, New Jersey, no mesmo local onde Hamilton perdeu um filho 3 anos antes em um duelo. Hamilton atirou, mas errou Burr. O vice-presidente não teve problemas em acertar seu alvo. Número 6. Nakam, a vingança do Holocausto. Muitos genocídios ocorreram ao longo da história, mas poucos alcançaram a enorme infâmia do Holocausto. Havia muito menos sobreviventes do que vítimas mortas, e um grupo desses sobreviventes se reuniu, chamando-se Nakam, ou vingança em hebraico. O Nakam consistia em cerca de 50 sobreviventes do Holocausto. Eles tinham apenas um objetivo: encontrar e matar quaisquer alemães e nazistas em vingança pelo assassinato de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Eles foram indiscriminados sobre as pessoas que visavam. O líder do grupo, Abba Kovner, elaborou o plano A para envenenar o abastecimento de água de Nuremberg, Weimar, Hamburgo, Frankfurt e Munique, mas foi pego e teve que jogar fora o veneno antes de iniciar seu plano. Para o plano B, o Nakam tinha como alvo os prisioneiros de guerra alemães mantidos pelos Estados Unidos envenenando o pão com arsênico. Eles visaram padarias que abasteciam prisões e envenenaram 3.000 pães, visando mais de 12.000 prisioneiros nazistas. Mais de 2.000 prisioneiros de guerra alemães ficaram doentes, mas nenhuma morte resultou do ataque. A maior parte do grupo se dissolveu depois disso, e eles escaparam da acusação. Mesmo assim, alguns se separaram para formar outros grupos para continuar sua missão. Quando os membros foram questionados sobre suas ações, a última coisa que eles pediram foi desculpas. Entretanto, eles lamentaram que seus ataques tenham falhado. Número 5. Santa Olga de Kiev, a destruição do povo Drevlian. Poucas pessoas são santificadas depois de quase obliterar uma cultura inteira de pessoas, mas Olga era uma delas. Olga casou-se com o príncipe Igor em 912 DC e tornou-se rainha da Rus de Kiev. Em 945, Igor viajou para se encontrar com uma tribo eslava chamada Drevlians para exigir um aumento no tributo. Não querendo distribuir mais dinheiro para o monarca, os Drevlians decidiram matar Igor, o que lhes rendeu a ira da rainha Olga. Na tentativa de fazer as pazes com Olga, os Drevlians enviaram embaixadores e sua escolha de King para propor um pacto de casamento. Este foi recebido com Olga queimando os homens vivos e enterrando-os em uma vala, mas sua vingança não foi saciada. Olga sitiou sua capital, Skorosten, e sua fúria era horrível. No ano seguinte, os Drevlians ofereceram tributo, na esperança de encerrar sua campanha de morte e destruição. Ela aceitou 3 pardais de cada família. Ela fez seus homens prenderem trapos embebidos em enxofre nas pernas do pássaro. Então, quando eles voltaram para seus ninhos, eles incendiaram a cidade. O resultado foi a morte completa e total dos Drevlians restantes, e dando a Olga a satisfação de sua vingança. Número 4. Akuyadav, retribuição por atrocidades monstruosas.
Bharat Kalicharan, também conhecido como Aku Yadav, era um homem mau, um homem muito mau. Ele era um gangster indiano que sentia prazer em vários crimes, incluindo sequestro, estupro, extorsão, assassinato e roubo de quem ele queria dentro e ao redor da cidade indiana central de Nagpur, Maharashtra. Ele gostava especialmente de denunciar estupros de gangue contra mulheres como um aviso aos outros. Ele costumava fazer isso com meninas de 10 anos. Ele era um sociopata brutal que gostava de matar e torturar pessoas, mas sua história de vingança não é para ele, é para as mulheres que ele vitimou por uma década. Quando uma mulher chamada Usha Narayani resistiu a Yadav, ela organizou uma turba e incendiou sua casa. Yadav, um criminoso de carreira, procurou a polícia para proteção, mas não funcionou para ele. Ele foi capturado e linchado por várias centenas de mulheres que esfaquearam e apedrejaram seu corpo por 10 minutos inteiros. Eles esfregaram pimenta em pó em seu rosto, arrancaram seu pênis e destruíram seu cadáver. Várias mulheres admitiram o crime e, embora algumas tenham sido presas, todas foram eventualmente absolvidas. A morte de Yadav foi o culminar de anos de comportamento monstruoso, que foram finalmente vingados por seu próprio assassinato brutal. Número 3. A Rainha Boudica e a Rebelião Iceni. Boudica era casada com Prasutagus, que governou os celtas como um aliado independente de Roma até sua morte. Embora ele nomeou suas duas filhas como herdeiras de seu trono para governar lado a lado, Roma decidiu por um plano diferente e, em vez disso, as duas meninas foram estupradas e a rainha foi açoitada. A traição de Roma enfureceu Boudica merecidamente, que voltou seus exércitos contra a entidade militar mais poderosa do mundo, na época. Boudica iniciou a rebelião Iceni contra a conquista romana da Grã-Bretanha em 60 DC, e sua ira derramou sangue por todas as ilhas britânicas. Em sua fúria, Boudica incendiou Londinium, o que deixou uma camada de destroços carbonizados com mais de meio metro de espessura. Essa camada ainda pode ser encontrada abaixo da Londres moderna. Sua conquista continuou contra as cidades romanas. Estima-se que ela matou até 70 mil civis em Londinium, Verulamium e Camulodunum. Infelizmente, a rebelião de Boudica falhou, resultando em uma fome desastrosa e outros problemas em toda a ilha. Apesar do fracasso de sua rebelião, Boudica é lembrada como uma heroína folk britânica, o que a torna uma espécie de símbolo cultural em todo o Reino Unido. Número 2. O Mossad e a Operação Ira de Deus. Em 1972, 11 membros da equipe olímpica de Israel foram mortos por um grupo militante palestino chamado Setembro Negro no que foi chamado de Massacre de Munique. O evento foi documentado no filme para televisão Sword of Gideon em 1986 e no filme de Steven Spielberg Munique em 2005. Na época das mortes, o povo israelense e seu governo foram incitados à fúria, o que é compreensível. Israel respondeu ao ataque dirigindo o Mossad, a Agência Nacional de Inteligência de Israel, para lançar a Operação Ira de Deus, que era uma descrição apropriada da Operação Vingativa. O objetivo de Wrath of God era bastante simples: assassinar os membros do grupo militante armado palestino Setembro Negro e outros membros da Organização para a Libertação da Palestina. A operação foi autorizada pela primeira-ministra israelense, Golda Meir, no outono de 1972, e acredita-se que tenha sido executada por 2 décadas. O Mossad foi brutal ao entregar sua vingança contra os autores do massacre de Munique. Ao se aproximarem de um alvo, enviaram carta à família do falecido, horas antes do assassinato. As cartas dizem: um lembrete que não esquecemos nem perdoamos. Número 1. Pierre Picaud. Vingança por erro na prisão. Há uma boa chance de Alexandre Dumas basear Edmond Dantès em um sapateiro do século XIX em Annemasse, França, chamado Pierre Picaud. Em 1807, Picaud foi escalado para se casar com uma mulher rica, mas 3 de seus supostos amigos o acusaram de espionar para a Inglaterra antes que ele pudesse. Picaud passou os próximos 7 anos preso na Fortaleza Fenestrelle. Ele não foi informado das acusações contra ele até o 3º ano. Enquanto estava preso, ele cavou um túnel em uma cela adjacente, onde fez amizade com um padre italiano chamado Padre Torri. Um ano depois, Torri estava morrendo, então ele deixou um tesouro escondido em Milão para seu amigo. Quando o governo imperial francês caiu em 1814, Picaud foi libertado. Ele passou os 10 anos seguintes tramando sua vingança contra os homens que o mandaram para a prisão, depois de coletar o tesouro, é claro. Picaud matou ou mandou matar um homem. Ele então foi atrás de seu ex-amigo Loupian, que se casou com sua ex-noiva. Ele enganou a filha do homem para que se casasse com um criminoso, que ele prendeu, resultando em sua morte em estado de choque. Ele então incendiou o restaurante de Loupian, deixando o homem empobrecido.
No final, ele se vingou de todos que o injustiçaram, e mais alguns. A história só conhece as profundezas de sua busca por vingança, graças à sua confissão no leito de morte.